Há algum tempo atrás eu estava no país da França, estava na costa da Normândia, tinha caminhado naquelas praias aonde em dia 6 de junho de 44, rapazes americanos na praia de Omaha, diante dos tiros das armas das metralhadoras alemãs, invadiram com seus compatriotas canadenses e compatriotas britânicos, invadiram a Europa nazista. O Hitler chamou de Forte Europa. Eu vi aonde rapazes americanos tinham morrido em seu próprio sangue em Omaha, na praia. Uma praia bonita com rochedos atrás. Hoje tem condomínios de luxo ali, aonde homens americanos abraçaram a terra tentando encontrar segurança enquanto as bombas explodiam e as metralhadoras atiravam na terra ao seu redor. Na manhã seguinte eu fui em um dos lugares mais lindos que eu já vi, o cemitério do exército americano, no sul da França. 10.000 cruzes, simetricamente alinhadas em todas as direções possíveis. Foi um dia frio, naquele dia específico, e eu me lembro de andar em meio àquelas cruzes, olhando para nome atrás de nome atrás de nome. De alguma forma ali, naquela manhã de dezembro, no meio da cidade dos mortos, aqueles que entregaram suas vidas, e eu via aquela parede de mármore que tinha sido construído com mais de 1.500 nomes cravados naquele mármore, de corpos de homens que nunca foram achados. De alguma forma, de algum jeito, eu senti a grandeza dessa terra. De alguma forma, enquanto eu olhava para o nome de tudo que é estado dessa união, senti a liberdade, eu senti o poder, eu senti a força, eu senti a crença da América em Deus. E ainda assim hoje, esta grande nação na face da terra, eu creio, que está sofrendo ataque de forças concentradas como nunca sofreu ataques antes. Os Estados Unidos da América é responsável por 90% de todas as missões, levando o Evangelho de Jesus Cristo aos 4 cantos deste mundo. 92% da alimentação aos pobres, os desamparados, os famintos, os esquecidos, recebem alimento daqui. A América já deu quase $1 trilhão para ajudar o exterior depois da Segunda Guerra Mundial. Um número maior até do que nossa dívida nacional hoje em dia. Nunca podemos dizer que esta terra fechou seu coração ou a sua alma para o clamor dos sofrimentos do mundo. Ainda assim, hoje, pessoalmente, eu sinto que o nosso país está em um estado bem pior do que já esteve em toda a sua história. Acredito que esse período é muito mais perigoso do que era naquela manhã, dia 6 de junho, quando as sirenes estavam tocando em tudo que é canto desta nação, porque o presidente Roosevelt tinha exigido que toda mulher ou homem que temia a Deus saísse da sua cama, se o ataque fosse pela noite, e fossem orar em suas igrejas, pedindo a proteção de Deus sobre o nosso exército. Fizemos isso e Deus honrou. Nesta noite, quando você olha para os inimigos desta nação, podemos dizer, parando para pensar com calma, que a pessoa começa a imaginar, quem sabe,
que a maioria deste mundo, infelizmente, independentemente da generosidade americana, independente de já ter dado $1 trilhão para ajudar, independente da generosidade da América, a maioria do mundo odeia os Estados Unidos da América. E há uma razão para isso que eu não vou mencionar agora. Olhamos para o comunismo, que controla mais ou menos 1/3 da população mundial, ou seja, essas pessoas são pouco mais que escravas, de uma expansão comunista de seus mestres. Um agente da KGB disse há pouco tempo atrás que a hierarquia soviética tem como objetivo o domínio mundial e eles não vão parar até que toda a terra seja sua escrava. A única coisa hoje que para o comunismo soviético é o todo-poderoso Deus e a força do exército americano. Só isso. A 90 milhas de distância da nossa costa, Castro está querendo acabar com este país. Entenda. Os Alcomeines, os Gadafis, os Castros nos odeiam. Eu já andei pelas ruínas de Debuir, no sul do Líbano, perto da fronteira com Israel, chamada de Paz para Galileia. E em meio aos escombros, peguei uma revista que estava jogada no chão, em meio aos jipes destruídos, via munição, balas pelo chão, em tudo que é lugar, pois ali era uma das sedes da Organização pela Libertação Palestina. Israel tinha jogado bombas ali, quase destruído tudo. Então peguei a revista e um homem que falava árabe interpretou para mim, e na parte de baixo da revista dizia assim: o nosso maior inimigo é os Estados Unidos da América. E ainda assim, quando pensamos na União Soviética, que tem acabado com o seu solo russo e tem deixado sua população faminta para construir o maior exército que o mundo já viu, mísseis apontados para tudo que é cidade ocidental no mundo, criando uma força com o propósito de dominar o planeta Terra. Ainda assim, vai soar meio estranho, mas eu sei do que eu estou falando. O maior perigo para este país, o maior perigo para esta nação, não é o comunismo soviético. O maior inimigo não é aquilo que está no exterior, não são ideologias de fora, daquilo que quer destruir nossa nação. Não se engane, existe ódio, chamas que ainda não se apagaram, estão queimando mais hoje do que antes. Mas ainda assim não é nosso maior inimigo. Não existe poder na face deste planeta, não existe força soviética, combinação de poderes soviéticos, que possa destruir com sucesso e derrotar o poder dos Estados Unidos. Isso é impossível. Não tem jeito. Se esta nação for destruída, se Jesus tardar e os livros de história narrarem a queda terrível da maior terra livre que o mundo já conheceu, não vai ser por causa de uma nação de fora que virá conquistá-la.
vai ser porque nós derrotamos a nós mesmos. Existem inimigos neste país, nesta nação, que se o plano deles der certo, certamente destruiremos a textura e o tecido desta nação. Um inimigo muito mais perigoso que o comunismo ou qualquer outra ideologia que venha de fora do país. E essas forças são instigadas pelo inferno. Estão em lugares tremendos de poder e influência. São guiadas por destinos das trevas. E a intenção deles é destruir o tecido que tornou essa nação algo grande. O princípio judeu-cristão. Aquilo que nos transformou no país mais próspero da face da terra, que nos transformou no povo mais educado da face da terra, que transformou esse país à inveja do mundo todo. E ainda assim, se esses poderes tivessem o que queriam, esta nação seria absolutamente destruída, porque o que eles desejam fazer é eliminar o nome de Deus, acabar completamente com o nome de Jesus, destruir este livro que tenho em minhas mãos aqui hoje e fazer dos Estados Unidos da América uma nação que não crê em Deus. Esse é o desejo deles, esse é o plano deles. Estão se esforçando para isso, estão gastando bilhões de dólares com isso. Esses são os inimigos que estão tentando destruir esse país. Eu vou dar nome a eles nessa noite. O primeiro, poderoso, é os repórteres, a mídia. CBS, ABC, NBC. Os editores dos jornais mais poderosos desta nação. Pessoas que controlam o que você vê na televisão, o que você lê nos jornais e o que vem através do seu apresentador de TV. Porque a mídia nesta nação agora é controlada por pessoas que têm uma ideologia que é contrária aos valores cristãos, dedicado a filosofias humanistas, negando a Bíblia e o Deus desta Bíblia e o Cristo que nos redimiu no Calvário. Eles têm uma voz poderosa, porque 97% dos Estados Unidos da América está saturado pela televisão. 45 horas por semana ligam a televisão, ABC, CBS, NBC, outros sistemas de TV a cabo ou pelo satélite, por aí vai. É um meio poderoso para controlar seu pensamento e a sua mente. Agora vamos olhar para esse punhado de jornalistas, de pessoas que estão manipulando e decidem o que você vai assistir na televisão, ou as notícias que passam nos jornais, e o que você lê nos jornais mais famosos da nação. E enquanto isso, os outros serviços que estão alimentando tudo que é jornal nas cidadezinhas desse país. Estes são os homens que na maioria controlam o que você vê, o que você escuta, o que você lê. Mas tem outro detalhe antes de continuar. Quando os sandinistas dominaram Nicarágua alguns meses atrás, a Cuba comunista enviou
1.000 professores para Nicarágua. Não enviaram fazendeiros, não enviaram engenheiros, não enviaram cientistas, enviaram professores para educar e treinar as crianças de uma forma diferente, em uma vida diferente, para controlar a mente da pessoa. Elementos poderosos, esforços estão sendo feitos neste momento, nesta nação, para controlar sua forma de pensar, para fazer com que você creia em algo falso. Vamos olhar para esse povo que está controlando. 80% deles, colunistas, apresentadores de jornal, jornalistas, a mídia no geral, sendo por televisão, rádio, jornal, revista. 80% deles não vão para a igreja, não têm afiliações religiosas, consequentemente são ateus, não creem em um Deus todo-poderoso. 85% dessas pessoas são liberais, que é primo do comunismo. 40% deles são a favor de uma forma socialista de governo, que é totalmente o oposto de tudo que a América representa. 75% deles acham que os Estados Unidos explora países de terceiro mundo e é responsável pela pobreza em nações do terceiro mundo. 90% dessa elite, que se diz ser mídia de elite, apoia o aborto descaradamente. Quando você pega o seu jornal, ou você vê na CBS, ABC, NBC na televisão, você vê a relação de notícias de El Salvador a respeito de Nicarágua, você não vê a verdade. Quando você vê as notícias falando de Israel, você não está vendo a verdade. A verdade foi distorcida, mentiras cabeludas são propagadas, as insurgências comunistas, as forças de guerrilha que querem tirar do comando o governo democrata, são mencionadas como revolucionários, tentando melhorar a vida da população quando o oposto está acontecendo. Mentiras descaradas são feitas a respeito desses governos, passando em nossas televisões. Se esta nação cair, temos que dizer que nenhum país na face da terra já ajudou os seus inimigos mais a se destruir do que os Estados Unidos. Outro dia mesmo eu estava na Costa Rica, conversei com um missionário que esteve por anos na Nicarágua e tinha acabado de fugir. Os sandinistas, comunistas da Nicarágua, dizem ser comunistas abertamente, imprimiram nos jornais: somos marxistas e leninistas, somos comunistas. E os jornalistas estão em fóruns em toda a nação se perguntando se são comunistas mesmo. Colocaram uma arma na cabeça dele por 2 horas, armado para atirar, um xingando o outro, discutindo se iriam puxar ou não o gatilho. Só o poder de Deus os parou. Eles, os sandinistas, entraram na casa dos cristãos e perguntavam para eles se eles são a favor do comunismo. E se dissessem sou cristão, pegaram um balde de tinta vermelha, passava a brocha na tinta e faziam um X na porta deles. E eles falavam: vamos matar você em breve, vamos fechar toda a igreja neste país, nós vamos abolir o nome de Deus, nós vamos acabar com tudo que é vestígio da Bíblia, até que não sobre nada desse Jesus Cristo aí.
E ainda assim o nosso governo apoia uma tirania dessas. O presidente Reagan quase luta uma batalha sozinho, enquanto o Congresso vacilante fica ali sem fazer nada, enquanto nação após nação está para se perder diante dos nossos olhos. O que você quer dizer, Jimmy Swaggart? Independente do que a mídia fale, independente do que jornalistas digam, acredito que o poder dos Estados Unidos da América tem que parar o comunismo na América Central e qualquer outro lugar. Eles não só controlam as notícias que chegam até você, falando das virtudes do comunismo de uma forma vaga, mas eles controlam o lado oposto também na mídia de entretenimento que entra na sua casa todos os dias para destruir os valores aonde se construiu esta nação. Dizem que é inocente, que é comédia, programações que estão sendo usadas pela mídia para destruir os valores, os conceitos cristãos e zombar da Bíblia e de Deus sem jamais falar a palavra. E vou explicar. O uso da sátira e da ridicularização são armas extremamente efetivas quando usadas corretamente, psicologicamente falando, evitando a discussão honesta de fatos, fazendo com que algo pareça ser aceitável. Vou explicar. Um exemplo de sátira e ridicularização usada na televisão foi demonstrado recentemente, está se tornando comum. Em um episódio de um programa que agora eu acho apenas passa reprise, chamada Tudo na Família. Graças a Deus que não é a minha família, viu? Os escritores e produtores deste programa foi capaz de denegrir casamento, filhos, maternidade, família, ministro cristão, a cerimônia de casamento cristão e o sistema de valores da moral cristã, ao defender a ética situacional, sexo antes do casamento, o casamento não religioso, igualdade sexual e o sistema de valores humanistas no casamento. Fizeram tudo isso em 29 minutos. A história era a respeito de um casal jovem, Glória e Mike. Resolveram se casar em sua casa. Uma das primeiras revelações foi que a noiva havia engravidado enquanto o casal estava vivendo junto. A cerimônia principalmente foi por causa da mãe e do pai da noiva, que erraram como todos erram, entendeu? Quando chegou o ministro para fazer a cerimônia, foi revelado que tinha encontrado o nome dele nas páginas amarelas. Porque nenhum humanista que se preze pode conhecer, um ministro cristão. E esse ministro das páginas amarelas montou em uma moto, chegou em casa para fazer o casamento e o representaram como idiota. Sua cerimônia consistiu de uma perversão total da cerimônia de casamento cristão que tem unido milhões de casais e lançou as bases para uma vida de amor e compromisso um com o outro. A profanação das palavras e o espírito da cerimônia foi um insulto a todo marido e mulher que já se comprometeu um com o outro repetindo aqueles votos. O único momento sério, sagrado ali, nessa demonstração explícita de blasfêmia, foi quando o Mike, o ator, citou aspas falando de uma árvore crescendo do lado da outra sem trazer sombra uma para a outra. Todos deram muita risada, mas estavam rindo era da moral, casamento, sexo, maternidade e todas aquelas pessoas ignorantes que ainda estão sexualmente presas por crenças religiosas e antiquadas. Veja bem, o que era ética situacional
sendo promovidos através da comédia de situação, através de uma rede de televisão nacional. Na nova temporada da televisão, em 1982, introduziram o show Happy Days, fizeram propaganda na televisão e nos jornais, e disseram que, como é que é o nome do ator lá? Fonzi, que o Fonzi se apaixona por uma múmia. Você sabe o que eu quero dizer, né? A introdução de 3 empresas, uma das peças mais imorais, podres, que vem como entretenimento para os seus filhos, como algo inocente, mas é tão mau quanto o próprio inferno. É triste. Quem é aquele bobão lá que faz o menino? De qualquer maneira, disseram que o programa seria escrito e ele estaria na cama da menina. Eu assisti alguns minutos de um episódio semana passada, eu não lembro qual era o nome, nem vale a pena repetir aqui. Esse jovem artista comunista, esse casal o adota. É em uma comédia situacional, um episódio para entreter você. Finalmente as autoridades de imigração o apanham, ele tem que voltar para o seu país da América Central, porque isso de que o governo democrata, o sérvio, está segurando neste enredo, nessa história, sua mãe e sua irmã, o que implica que eles vão matá-lo se ele não enviar de volta. Se eles não enviarem ele de volta, e eles glorificam e exaltam as virtudes deste bom comunista. E ele volta, e então lê no jornal como foi que ele morreu, assassinado por esse governo servil democrático que está lá. Tudo isso sob o disfarce de entretenimento, mas promovendo e sugerindo a sua mensagem para controlar sua mente e fazer você acreditar em algo que é totalmente falso. Olha, o cristianismo, se você vê na televisão, é tratado ou no jornal ou numa revista, na seção dos doidos. Se você pegar seu jornal e eles escrevem a respeito de um grupo de rock que veio para a cidade, quase nunca você vai ver algo negativo sobre eles. Mas se estão escrevendo sobre o cristianismo, se eles tivessem vindo aqui escrever sobre essa cruzada, iam distorcer de tudo que é jeito para dar a impressão que você é um maluco de estar aqui e eu sou um tipo de charlatão. Estes homens e estas mulheres que estão com programas na televisão e escrevem suas colunas no jornal e artigos nas revistas, influenciando as mentes da América através de suas sugestões e seu entretenimento, vão responder ao Todo-Poderoso Deus pelas mentiras que estão promovendo e o engano e o mal que estão lançando sobre o povo. O próximo inimigo dos Estados Unidos, que acho que possivelmente pode ser o pior de todos, é o sistema educacional dos Estados Unidos da América. Eu quero ler algo para você. Fizeram uma pesquisa há pouco tempo atrás entre os líderes desta nação. Políticos, deputados, representantes, senadores, prefeitos, governadores, juízes, presidentes de faculdade, os líderes da nação. Pense no que estou dizendo. Essa pesquisa perguntou a eles:
as seguintes questões. Quantos de vocês são a favor do aborto? 70% disseram que são a favor do aborto. Isso vem dos nossos líderes, hein? Sexo antes do casamento, 85% disseram que não tem nada de errado com isso. São os líderes da nação, hein? Sexo antes de 16 anos, 50% falou que não tem nada de errado com isso. Pornografia, 50% falou que não tem problema. Drogas pesadas como heroína e cocaína. Imagina só, olha, vou ser bem brusco, qualquer idiota sabe bem que aquilo é ruim, não é? 35% dos líderes dessa nação, governadores, senadores, deputados, juízes, 35% falaram que não tem nada errado. Sexo entre adultos solteiros, 75% falou que não tem problema. Fumar maconha, 75% disseram que não tem nada errado com isso, sem problema. Acredito que o sistema educacional nesta nação pode ser o maior perigo aos Estados Unidos da América. Escute o que eu estou para dizer. Um garoto de 17 anos de idade morre em sua bicicleta. Um motorista que o carro perdeu o controle porque o motorista estava fumando maconha o mata. Quem matou aquele menino? O motorista matou a maconha entre seus lábios, hein? Quem o matou foi o professor humanista na faculdade, que nós pagamos o salário dele, que fez uma lavagem cerebral em toda uma geração com a noção científica que a maconha era boa e tinha que ser legalizada. Ele matou aquele menino. Mas e a mulher de 21 anos que está chorando? Ela acabou de sofrer uma operação que custou a ela a oportunidade de um dia se tornar uma mãe. Quem você culpa por isso? O professor humanista de educação sexual que encorajou sua classe de meninos de 14 anos a se tornar sexualmente ativos sem avisarem que as meninas que são promíscuas antes dos 18 são 5 vezes mais vulneráveis ao câncer no colo do útero e 100% mais vulneráveis para doenças sexualmente transmitíveis, gravidez e vírus de herpes. Foi essa pessoa aí que trouxe essa mulher agonia em sua vida e em seu coração. A educação hoje, existe um esforço para assumir o sistema de educação pública nesta terra. Eles têm um novo método que está sendo usado nos Estados Unidos. É chamado de clarificação de valores. Tem vários nomes, mas esse é um deles. Técnicas diferentes, modificações de comportamento, psicoterapia, terapia de grupo, jogos, questionadoras. Vamos olhar para um que é chamado de esclarecimento de valores. É um método amplamente utilizado em nossas escolas públicas. E este método é projetado para convencer a criança, desde o jardim de infância até o ensino fundamental, que ele ou ela tem o direito de desenvolver os seus próprios sistemas de valores e moralidade, livre da autoridade de qualquer um, incluindo de seus pais e da igreja. É projetado para incutir na criança a crença de que não há nada particularmente certo ou errado, mas que tudo é situacional. Entendeu? E eu quero dar-lhes este processo de valorização de 7 etapas que constitui a base de um dos livros mais usados em nossas escolas públicas nos Estados Unidos sobre esclarecimento de valores.
Agora, quer dizer, livre dos conceitos ditados pela igreja sobre moralidade e influência dos pais também. Escuta só, soa como algo inocente, mas é sutil e mortal. Em primeiro lugar diz, escolha o valor livremente. Ou seja, para a criança, não deixa ninguém te influenciar em sua escolha. Em segundo lugar, escolha alternativas. Agora, a ética judeu-cristã é um absoluto. Tem coisas que são certas e erradas. Não pode ser mudado e foi Deus quem deu. Mas a criança aprende sutilmente a se romper desses códigos morais restritivos e escolher o seu próprio sistema de valores. Em terceiro lugar, escolha depois de considerar as consequências. Se não há prestação de contas a Deus, porque realmente Deus não existe, então você pode fazer o que quiser sem impunidade, entendeu? Em quarto lugar, recompense e estime o valor. A criança agora tornou uma lei para si mesma, então o valor é ele, não Deus ou seus pais. Em seguida, confesse publicamente ou confirme os valores. Nós cristãos conhecemos o poder da confissão de nossa crença, isso reforça ela. Afirmar algo afunda o valor mais na mente, no subconsciente da criança. Em sexto lugar, tome uma atitude. Se você decidiu que o sexo premarital é normal, tome essa decisão. É o que ensinam. E por último, tome essa decisão sempre. Você agora escolheu um novo estilo de vida. A criança escolheu, com valores que já não são mais os mesmos dos pais. Agora escute. Isso está sendo ensinado. E treinamento tradicional moral é irrelevante para os dias de hoje, porque o mundo moderno é singularmente difícil e complexo e nos dizem que os jovens estão confusos, por isso tem que ter um novo certo, por isso eles precisam de valores diferentes. O ensino é que a crença de existir o certo e o errado é prejudicial ao desenvolvimento da criança e uma nova abordagem deve ser adotada. E eles sugerem o seguinte: os professores devem doutrinar as crianças perguntando questões abertas como: isso para uma criança, hein? Você seria favorável a uma lei que limitaria o tamanho de famílias para 2 filhos? Você escolheria morrer e ir para o céu se isso queria dizer sentar em uma nuvem tocando harpa? Você acha que os pais devem ensinar seus filhos a se masturbar? O que você prefere fazer no domingo de manhã? Dormir até tarde, brincar com um amigo ou assistir TV? Essas são as perguntas feitas às crianças. Você aprova sexo antes do casamento para meninos, para meninas? Você acha que a educação sexual deve incluir técnicas para como fazer amor, a contracepção? Você gostaria de ter pais diferentes? Devemos legalizar o aborto? Você acha que devemos legalizar a maconha? Você aprova um casal vendo como é a vida a 2 antes de se casar? Devemos legalizar a eutanásia? É isso que está sendo ensinado em nossas escolas públicas hoje. As escolas públicas e o sistema de ensino público têm gradualmente eliminado todos os livros que sustentam os valores básicos nos quais nossa nação foi criada. Eles abandonam os valores da Bíblia. E é por isso que as crianças estão aparecendo e a cada minuto que passa uma menina fica grávida. Essa é a razão pela qual tivemos 1,5 milhão de abortos ano passado. É por isso que hoje as doenças venéreas estão em fase de pandemia em toda esta nação. Porque sabem que a maioria de vocês não vão mudar, então eles estão mudando seus filhos. Glória a Deus pelas escolas cristãs da nação.
aonde eles ainda aprendem a saudar a bandeira dos Estados Unidos da América. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por escolas cristãs que ainda ensinam a respeito de Valley Forge, George Washington e Abraham Lincoln. Graças a Deus por escolas cristãs que ainda ensinam sobre a Bíblia, o Todo-Poderoso e Jesus Cristo, e existem coisas certas e erradas. Glória a Deus por escolas cristãs, e Deus ajude os Estados Unidos da América, se eles não aprovarem leis aprovando a ilegalidade de uma escola cristã existir. E é só isso. O terceiro, e só está piorando, o terceiro inimigo dos Estados Unidos é o negócio da música. Eu sei do que estou falando. Na década de 1950, uma nova música começou a varrer a nação. Basicamente, quem começou foi o Alan Freud, Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard e Jerry Lee Lewis. O Jerry Lee Lewis é o meu primo, então eu sei um pouco sobre ele. Era chamado de rock and roll. Alan Freud é o homem que deu esse nome. Ele selecionou rock and roll como termo porque era um termo usado na rua, nas favelas desta nação, para descrever a fornicação. Rock and roll. E cresceu e se espalhou em toda essa nação até que hoje, através de estações de rádio e sistemas de TV a cabo, as coisas mais sujas, mais podres, mais ímpias, mais terríveis, infernais, promíscuas, uma sujeira como nunca saiu de uma rádio ou de uma televisão, está saindo agora, está sendo colocado na mente de nossas crianças. O Joseph Stalin, em 1935, fez essa declaração. Ele disse: se pudermos destruir a moral e o patriotismo de uma geração de norte-americanos, podemos tomar a nação. E ele disse: a forma como iremos fazer é com a imoralidade, a música e as drogas. Pense no que estou falando. A forma como vamos destruir a América, foi o que o senhor Stalin falou, possuído pelo demônio, é com a imoralidade, com a música e as drogas. A música chamada de rock, que está expelindo nesta nação, é tão vil que não dá para descrever. Está em vários círculos. O primeiro é a perversão sexual. 99% de toda a música rock é sexualmente orientada, com a finalidade de o puro desejo de despertar o desejo sexual. Em segundo lugar, estão mexendo com necrofilia. E o que é necrofilia? Necrofilia, escuta aqui, é fazer amor com um cadáver. Em algumas das jaquetas, nos álbuns que estão indo para casas de nossos filhos, um corpo morto está na frente de uma jaqueta, com manchas de sangue em tudo que é lugar. E algumas das canções, não um álbum isolado, é álbum atrás de álbum. Eu posso te dar o nome dos grupos e o nome das músicas. Defendendo, estão tão perdidos em sua concupiscência, tão demoníaco, que defendem fazer amor com o ser humano morto. Em terceiro lugar, as drogas. Deus nos ajude. Olha o número de músicas que estão falando para as pessoas usar drogas. Milhares e milhares. Drogas.
O próximo é bruxaria, a capa de álbum atrás de capa de álbum com foto de grupos defendendo o oculto e defendendo a feitiçaria. Deixa eu ir além um pouco aqui. Pensamos, irmão Swagger, sabemos que isso existe, é terrível, mas graças a Deus porque temos nossa música sertaneja, podemos ouvir isso. A música sertaneja está tão suja, tão podre, tão imunda, tão nojenta, que já não está muito atrás daquela música do rock que está na nação hoje em dia. Deixa eu te falar o nome de algumas canções hoje, das canções sertanejas mais tocadas. Pernas Gostosas. Não conte pra ninguém, vamos pro motel. Você entendeu, né? Isso é errado, mas está tudo bem. É outra. O céu está a um pecado de distância. Lembra dessa? Incidentemente, quem cantava essa era um que diz ser cristão. Esses pseudos cristãos da música sertaneja americana são tão cristãos quanto o capeta. E qualquer pregador do evangelho que recebe essa sujeira no seu púlpito já perdeu o bom senso que Deus deu a ele. Olha a próxima. Eu não acho que é pecado, não. Que moralidade terrível. Olha a outra aqui. Droga da fazenda. E você fala, o povo da roça não mexe com droga, não. Não se engane, viu? Quando não mexem com droga é porque estão bêbados demais para mexer com ela. Olha a outra aqui, mais 2 garrafas de cachaça. Olha o outro aqui, a força do pensamento bebedor. Meu primo gravou essa aqui. Eu não quero ir para o céu se no céu não tem cachaça. Escuta aqui, você vai para o quarto dos seus filhos, viu? E fala assim, vou jogar seus discos fora. Essa sujeira, essa podridão está acabando com a juventude da nação. Se o seu padrão for um padrão duplo, você fuma cigarro, bebe cerveja e vive como o diabo, você está perdendo tempo. Escute o que eu estou falando. Eu quero repetir. Se você está vivendo uma vida de padrão moral duplo, como um pai, você vai para o quarto do seu filho para tirar essa sujeira, essa podridão da vida deles, bebendo cerveja, bebendo vinho e contando piadinhas sujas. Não vai adiantar nada arrancar aqueles discos ali, porque give me that exquisite pain, let's die a little more again and again, make me yours, my Megagumi, the endless craving, draw me through the dream, kiss my haunted hollow eyes, all my colors bleed beneath your lies, go ahead and break me down, upside down in your twisted town, the madness in your sweetness deep, in your arms my heart can't sleep. I'm a phantom caught on strings, held tight in dark delight, rising, falling, everything feels wrong but right. Set me on fire, let me scream your name, sugar burned and breathless, bound to your flame. Oh Megagumi, won't you play this game? Wrap me up in silken threads, then rip me open wide, peel me to the center, there's nothing left to hide. Spin me dizzy, hold me still, drain me, claim me, take your... Você já estabeleceu o padrão de pecado e imoralidade. Se você viver para Deus, escute, e caminhar no caminho estreito com todo o seu coração, e você permitir que essa sujeira entre em sua casa, você está acabando com o seu lar. Pais, usem um pouco de autoridade como antigamente, e diga ao seu filho e sua filha, você não vai fazer isso. Então diga para ele que é porque você é crente. Diga a eles que você ama Jesus. E diga a Satanás que ele não pode tocar nos seus filhos.
Nenhum lar cristão deve ter um disco de rock ali ou um disco de sertanejo também. Não devia ter isso ali não. Você está pegando pesado, Jimmy Swaggart. Não estou não. Eu quero que você vá para o céu. Quero que você veja Jesus. Quero que você ame a Deus. Mas aí você está acabando com a minha diversão. Eu posso te falar algo que vai deixar você muito mais feliz do que pernas gostosas. Comece a ouvir maravilhosa graça, quão doce é o som que salvou um pecador como eu. Se alegre com olha que alegria, Jesus me salvou. Se alegre, eu tenho um amigo mais chegado que irmão em Jesus. E se alegre na palavra de Deus. Estações de rádio estão constantemente levando pornografia. É isso aí, pornografia na música. Se você escutar essas palavras, são as palavras mais sujas e imundas, mais terríveis, infernais. Olha, eu fico maravilhado, eu fico chocado, eu fico com nojo, na verdade, quando sai na mídia e nos jornais que algum desses discos, eles falam que são masking, que você toca ao contrário, e aí você pode ouvir palavras que estão sendo ditas que são satânicas até. Um cristão, uma mulher que diz ser cristã, reclamou para a mídia que ela comprou esse disco, e eu acho que era do Kiss. E o Kiss, K.I.S.S. quer dizer crianças a serviço de Satanás. É isso que quer dizer. E depois foi reclamar dessa sujeira quando você toca ao contrário. Minha resposta foi: o que é que ela, como cristã, estava fazendo comprando esse lixo para começo de conversa? E por último, a mídia, o sistema educacional, a indústria de música. E você não vai gostar disso. O maior inimigo que os Estados Unidos da América têm são alguns pregadores. Deus nos ajude hoje. A igreja metodista está ordenando homossexuais para pregar. Os católicos estão escolhendo homossexuais para serem padres. Os presbiterianos estão pensando em escolher homossexuais para pregar também. Você está ouvindo? Você pode dizer: Jimmy Swaggart, você não devia falar essas coisas em público, não. Não balance o barco. Eu não estou tentando balançar, eu estou tentando virar de cabeça para baixo. Há alguns anos atrás isso foi imprimido, e hoje em dia está pior. Fizeram uma pesquisa entre 10 mil pregadores, 7.441 responderam. E vocês querem escrever cartas para mim para não falar? Nem precisa. Vocês não podem me comprar, não podem me amedrontar. Eu não sirvo você, eu sirvo a Deus e faço o que Ele me manda. Se você não gostou, fale com o meu patrão. Perguntaram para esses 10 mil pregadores se eles acreditavam que Jesus ressuscitou mesmo dentre os mortos. 51% dos metodistas disseram que não podem aceitar que Jesus ressuscitou como fato histórico. 35% dos presbiterianos não aceitaram, 30% do clero episcopal também não, 33% dos batistas falam que ele não ressuscitou dentre os mortos. Quando perguntaram se acreditavam que ele nasceu da Virgem Maria, se eu disser isso irado, então estou passando o que quero. 66% dos metodistas falaram que não acreditamos que ele nasceu da Virgem Maria, 44% dos episcopais falaram a mesma coisa, 49% dos presbiterianos e 44% dos batistas falaram não, acreditamos que ele nasceu da Virgem Maria. Falando de pregadores aqui, lobos em pele de cordeiro, cometendo uma fraude espiritual.
Quando perguntaram se acreditavam em Satanás e na existência de espíritos demoníacos, eu vou repetir. Quando perguntaram se eles acreditavam em Satanás e na existência de espíritos demoníacos malignos, 62% dos metodistas falaram não. 37% dos episcopais falaram não. 47% dos presbiterianos falaram não. 33% dos batistas falaram que não acreditam em Satanás, que ele existe e é um ser verdadeiro, espíritos demoníacos. O Billy Sunday falou há muito tempo atrás: os pregadores que dizem que o diabo não existe têm um diabo do tamanho de uma marmota dentro deles. Quando perguntados se acreditavam que a Bíblia era a palavra inspirada por Deus, a Bíblia aqui, ó, 82% dos pregadores metodistas disseram não. 89% dos episcopais disseram não. 81% dos presbiterianos disseram não. 57% dos luteranos americanos disseram não. Escuta, se você estiver assistindo por um acidente aqui, mudando de canal e me assiste agora, e você se encaixa nessa categoria, está em pé em púlpito, não importa se você colocar uma roupinha de padre ou um terno bonito, não importa se a sua igreja tem janelas bonitas ou não, não importa quantos diplomas você tem, e se te chamam de reverendo ou de irmão ou de padre ou o que for, você é uma desgraça para o Deus que você está servindo. E você tem que tirar essa roupa aí, tira esse colarinho, sai dessa igreja e diz para o seu povo que você é um hipócrita, porque é isso que você é. O Todo-Poderoso Deus, o Todo-Poderoso Deus, o Todo-Poderoso Deus, não tô nem aí, não tô nem aí se o pregador nunca viu a parede de um seminário. E a maioria dos seminários dessa nação, essa nação está melhor se estivessem no chão destruídos. Não estou nem aí se ele sabe falar inglês muito bem, se ele não se prostrou diante de Deus até os seus olhos estarem cheios de lágrima e o Espírito do Santo Deus encheu sua alma, e ele então sobe no púlpito cheio do Espírito Santo e diz assim: diz o Senhor, foi isso que tornou a América um grande país, é o que vai manter a América como grande país, e é a força dos Estados Unidos da América nesta noite. Pregadores com arder em suas almas, pregadores cheios do Espírito Santo, pregadores que creem nesta Bíblia, pregadores que choram pelos perdidos e se alegram com os redimidos, pregadores que dizem eu creio de capa a capa, pregadores que estão dispostos a morrer por isso. E eu vou dizer outra coisa, você que está aqui nessa noite e me assiste pela televisão, se você vai para um desses lugares que não devia nem chamar igreja e existir, aonde o pregador está falando de coisas sociais e sarcasticamente critica as palavras do Todo-Poderoso Deus e quer diminuir a textura da fé, você tem que sair desse mausoléu, fechar a porta, ir embora e nunca mais voltar enquanto viver. Encontre uma igreja em algum outro lugar onde o povo dá aleluia e eles estão baseados na palavra de Deus e dizem eu te amo Jesus, e eu creio que existe um Deus, eu creio que existe céu, eu creio que existe inferno, eu creio que Jesus vive, eu creio que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e eu creio que existe um céu e creio que existe um julgamento por vir. E eles acreditam que o pecado é negro e a justiça é pura. Esta é a grandeza da América. Se essa nação cair, não vai ser por causa do comunismo ou de forças do exterior.
vai ser por causa de podridão interna. E eu quero dar um recado para aqueles que falam mal dos valores e da força dos Estados Unidos da América baseados na palavra de Deus. Eu não acredito que vão conseguir. Eu estou ouvindo um barulho na copa da árvore. Eu acredito que Deus vai mandar o avivamento do Espírito Santo sobre essa terra e nos trazer de volta para a justiça, e nos trazer de volta para a santidade, e nos trazer de volta para a pureza, porque o Todo-Poderoso ainda está no seu trono. Eu creio nisso. Eu creio que o avivamento está vindo. Eu creio que está vindo. Enquanto termino, sua esperança é Jesus. Sua única esperança é a palavra de Deus. Sua única esperança são esses valores antiquados, escritos nas páginas deste livro e impresso nos recessos de seu coração. Jesus, abaixe sua cabeça, por favor. Louvado é o nome do Senhor.